Olá, meus queridos, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. É um privilégio nós estarmos juntos nesta noite, na nossa live semanal, onde nós vamos celebrar esse tempo que Deus tem dado para nós, onde nós vamos juntos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, onde nós vamos juntos trocar ideias, compartilhar as nossas experiências, para que todos nós possamos continuar firmes na caminhada que o Senhor Jesus tem proposto para nós, termos as nossas casas edificadas, termos as nossas casas fortalecidas, os nossos lares a cada dia mais bem preparados, equipados, para enfrentar toda e qualquer situação e podermos, enfim, desfrutar de um novo tempo que certamente virá, um novo tempo se aproxima, e nós temos que manter a nossa esperança e a nossa fé vivas nessa perspectiva. E nessa noite a gente tem um tema para debater com você, para compartilhar com você, e eu já quero chamar a tua atenção para que você possa fazer comentários, compartilhar o seu testemunho. A gente quer, inclusive, incentivar você nisso. De repente, o tema que nós estamos tratando aqui hoje desperta aí uma experiência que você e sua família viveram. Vocês podem relatar para nós, a gente quer compartilhar aqui, porque isso edifica demais a nossa fé. O nosso tema dessa noite é casa, lar ou labirinto? Casa, lar ou labirinto? Já já você vai entender bem isso. Mas antes, eu quero pedir para o pastor Juba conduzir a gente em oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Vocês nos perdoem esse tempo de atraso, foi só um problema aqui de conexão de internet, foge do controle da gente, né? Mas é precioso saber que você está aí e já está participando aqui com a gente. Vamos lá, pastorzão. É isso aí, vamos orar, gente? Muito boa noite, estou vendo a turma aqui hoje, eu estou aqui ligado no YouTube, no Facebook, então, como o pastor Caio já falou, mande a sua pergunta, conforme a gente for conversando aqui, pode mandar sua pergunta, comentário, testemunho. Hoje eu quero ver esse assunto tão interessante que é sobre essa família, pandemia, lar ou labirinto, então que você possa dar o seu testemunho, a gente vai tentar, na medida do possível, compartilhar. E dando boa noite para a turma, e muita gente mandando boa noite. Eu vi que a Norma mandou sobre a moçada, acho que somos nós, né? A moçada. É isso aí, obrigado, Norma. Nós agradecemos, nós estamos bem. E a gente... Estão nos vendo como mocinhos? E ela falou, parece que está frio, está meio frio hoje também, né? Apesar que o nervoso aqui, a gente fica quente, que esquenta, mas está tudo tranquilo. Gente, vamos orar? Aí onde você está, feche os teus olhos, vamos orar pedindo a bênção, a graça do Senhor para essa noite, para esse bate-papo, que seja não simplesmente um bate-papo, mas que seja edificante, transformador, né? Abençoador na tua vida e na tua família. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tecnologia que nos proporciona esse encontro com os nossos queridos, com a nossa amada igreja, com outras pessoas de tantos lugares, que nos proporciona esse bate-papo, mas acima de tudo, que nos proporciona a oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir uma reflexão que nos desafia, que nos transforma, que nos orienta, que nos conforta, que nos traz paz, esperança. Pai, é isso que nós desejamos para essa noite, que seja uma noite de paz, que seja uma noite de reflexão, sim, até mesmo de confrontação ou de toque, mas que seja uma noite de uma nova esperança para cada família que nos ouve, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de reflexão, porque nós queremos as nossas famílias de acordo com a Tua vontade, nós queremos Te obedecer, nós queremos ter a nossa família próxima do Senhor, seguindo em intimidade contigo, Pai, com todos os nossos desafios, porque somos falhos, somos humanos, somos imperfeitos, mas estamos aqui, ó Pai, para obedecer o Senhor e procurar fazer a Tua vontade, e é isso que nós desejamos para essa noite. Então fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um dos meus irmãos que nos escuta nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença se manifeste aqui e no lar de quem nos escuta, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém, Jesus. Aleluia.
Que bênção. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é que nós estamos pensando quando a gente estabeleceu esse tema, casa, lar ou labirinto. Nesses últimos, o pastor Juba estava falando com a gente hoje de manhã, já deu 100 dias, né? Ultrapassamos os 100 dias de todo esse contexto da pandemia. É um tempo que nós jamais esperávamos estar passando tão longo assim. E a gente, no exercício das nossas funções, né, como pastores, no cuidado com o rebanho, com pessoas que a gente vai conversando, famílias, a gente vai conseguindo fazer uma leitura, a gente vai entendendo melhor os dramas que vão atingindo Pastor, as pessoas. Deixa eu só. Vai lá. O pessoal todo mundo no Facebook está dizendo que está travando. E realmente, quando é uma ou outra, a gente fala que é a internet da pessoa. Mas quando são muitas pessoas, eu acho que provavelmente deve estar com algum problema no nosso. Mas o pessoal está dizendo que o YouTube está bom. Leozinho, me ajuda aí. Mais ou menos também? Gente, nós vamos ver assim, ó. Se você puder, a nossa internet está oscilando muito aqui na igreja. O problema é nosso aqui. O problema é da rede aqui do prédio, aqui no centro. A nossa internet está oscilando demais. Então, o pessoal comentou aqui que no YouTube está bom. Então, se você está nos assistindo pelo Face e quiser correr para o YouTube, vai para a nossa página do YouTube, que lá está bom. Aí você pode ouvir. Eu vou pedir para o pastor Caio iniciar a introdução novamente. Se você puder correr lá para o YouTube, vamos ver como é que a gente continua aqui. Perfeito, perfeito. Com certeza vocês compreendem, isso foge, né, da nossa capacidade aqui, né? Foge da nossa conexão aqui, é algo externo. Mas o que nós temos pensado? Enxergando as necessidades, enxergando os dramas, enxergando as lutas, mas também enxergando vitórias, conquistas que as famílias vêm enfrentando, que as pessoas vão compartilhando conosco. Uma das coisas com as quais a gente está se deparando é que as pessoas hoje, com esse tempo que elas têm passado dentro de casa, mais próximos, maridos, esposas, filhos, filhas, como hoje foi nos imposta uma condição onde nós passamos mais tempo dentro da nossa casa, em contato com a realidade dentro da nossa casa, de repente nós começamos a observar que nós tínhamos determinadas falhas, determinadas imperfeições, determinadas áreas da nossa família que não tinham a atenção devida, que não tinham o cuidado devido, e não porque fôssemos negligentes ou porque fôssemos irresponsáveis, mas porque o tempo não nos permitia observar atentamente para isso. E aí surgiu essa ideia de que uma casa, ela pode ser um lar onde existem as características de um relacionamento amoroso, acolhedor, dos relacionamentos de apoio, de respaldo, de contribuição mútua, mas também muitas casas não estavam vivendo isso. Tinham sim verdadeiros labirintos, onde os membros da família poucos se viam, poucos se encontravam, poucos se conheciam, poucos sabiam os dilemas que viviam, e com a extensão desse tempo isso apareceu. E quando isso aparece, as pessoas começam a olhar e dizer: e agora? O que é que eu faço que eu não tinha essa noção? Então eu queria pensar em duas coisas. Eu queria que o pastor Guto pudesse lançar isso para a gente. Guto, a ideia de lar, né? Que você colocasse para a gente essa ideia. O que nós poderíamos, não obrigatoriamente definir, né? Mas lançar a ideia do que seria uma casa como um lar. A gente pensa numa casa como uma estrutura feita que serve para morar, mas a gente pode de repente fazer dessa casa ou um lugar
de bênçãos, no sentido assim, né, espiritual, ou de confusão, né? Mas quando a gente pensa em lar, é uma forma especial de definir casa, né? Ou os assuntos relacionados a ela, né? E família, convivência de família, até existe uma frase, né? Lar, doce lar, né? Lar, doce lar. É o que a gente imagina. Mas, irmãos, a palavra lar, ela vem é antigo, e ela vem de lareira. Olha só que interessante. Se você pensar, é claro que poucas são as casas que têm lareira, né? Principalmente no nosso país as aqui, antigas, né? As antigas Sim. eram mais comuns isso, né? Mas poucas são as casas que têm lareira. Talvez por conta disso. Ou mais no sul, né? Ou mais no sul, também por causa do contexto de frio. Hoje, por exemplo, seria muito bom. A não ser que é perigoso hoje você colocar fogo dentro de casa, pode explodir, mas enfim. Mas olha só que poderoso que tem por trás disso. A lareira numa casa, e a gente pensa num contexto de frio, era aquele, por causa do frio, por causa de uma adversidade. Porque ter uma lareira no calor não faz sentido. Faz sentido ter a lareira, mas acender a lareira não faz sentido. Quando havia o frio, o que acontecia? Eles ligavam a lareira para todos da família estarem juntos. Olha só que legal, a ideia de unir o fogo. Aí traz o que é a ideia de presença de Deus, né? Não um fogo estranho que separa, que destrói família, mas um fogo de Deus que nos atrai para a presença dele, que nos esquenta, assim como ele atraiu a presença de Moisés, né? Chamando ele, santificando aquela vida, tira as sandálias, porque você está pisando no lugar santo, e dando um chamado: olha, vai lá para o Egito que vai buscar meu povo. Então olha só, a nossa casa, como um lar, deve ser o lugar da presença de Deus, e a presença de Deus nos atrai para a presença dele, que nos esquenta, que nos afaga, nos ajunta, nos une. A gente cumpre o princípio dessa unidade. Olha, a unidade já existe, é a gente que tem que aprender a exercitá-la e preservá-la. Então o lar vem de lareira, né? O lugar onde todo mundo se aquece. Será que existem essas lareiras espirituais nas nossas casas? É uma pergunta que nós fazemos, né? É essa a questão. Então, o lar é aquele lugar do acolhimento, aquele lugar da intimidade, aquele lugar do relacionamento, aquele lugar onde a gente é acolhido, abraçado, onde a gente tem relacionamentos saudáveis. Mas eu vou jogar aqui para o Juba agora. Juba, em contrapartida disso, a gente tem casas onde a gente percebe verdadeiros labirintos construídos, né? E muitas vezes construídos sem serem percebidos. E de repente, com esse tempo grande que nós estamos dentro de casa, muitas famílias descobrindo esses labirintos. Eu acho que isso é interessante a gente mencionar, que esse bate-papo e falar sobre lar ou labirinto não é nem para acusar a família ou falar, porque na verdade o problema, o vilão nem é a pandemia. Na verdade a pandemia revelou algo que já existia. As famílias já estavam distantes, as casas, alguns falam do conceito dormitório, né? As famílias trabalham, chegam para dormir, mas não tem mais um relacionamento, não tem mais uma conversa, não tem mais o diálogo. E a ideia talvez da casa labirinto é a casa onde as pessoas não se cruzam, ela não é acessível umas às outras. Elas estão próximas, até mesmo tem a parede, mas não tem teto, tem liberdade, uma certa liberdade, não tem portas no labirinto. Então é uma impressão de ser acessível, uma impressão de proximidade, mas no fundo elas estão perdidas. Elas não se encontram, não se conectam, não conversam. E isso não é fruto da pandemia. Isso a pandemia revelou para nós. Exato. A pandemia mostrou para nós que muitos lares, na verdade, não são lares, são labirintos. Verdade. E é isso que a gente queria refletir um pouquinho. Esses labirintos, muitas e muitas vezes, eles são construídos ou são erguidos sem que a gente perceba. E muitas vezes eles não são intencionais. Eles acontecem, né? E esse é o perigo. Exato, né? Eles acontecem. Então, por exemplo,
De repente, o marido, ele começa, num determinado momento, numa determinada experiência negativa, ruim ou desagradável, ele começa a se sentir desvalorizado. E ele não gosta daquele sentimento, né? Aí ele vem e ele começa a dizer, bom, eu preciso me proteger, eu preciso me guardar, porque eu não quero ser atingido. Ele ergue uma parede, Exato. ali tentando se proteger. Quando ele ergue essa parede, tentando se proteger, ele não percebe que ele está deixando a esposa dele de fora da sua vida, ou de áreas da sua vida, Exato. assim como seus filhos, e sem querer ele atinge a esposa e os filhos, que por sua vez erguem as suas próprias paredes, e aí o labirinto começa a ser construído. Está todo mundo dentro da mesma casa, mas o lar não é desfrutado. Né? É verdade, é verdade. Essa conversa que nós estamos transmitindo para vocês é uma conversa que nós tivemos hoje de manhã. Exato. Né? E a gente vem conversando aqui, porque uma coisa é o labirinto. Labirinto não é um lugar de você morar. Né? Labirinto não é um lugar de morada. De passagem. Vamos pensar que um labirinto você não acha em qualquer lugar. Geralmente é sombrio, é desafiante, é assustador. Como o pastor Juba falou, não tem porta, não tem janela, não tem teto. Eu não quero morar no labirinto, porque não tem proteção. Não tem proteção, não é para isso. Né? E me parece que nós estamos, de repente, com esses problemas de autoestima, de desvalorização pessoal, causado, ou a gente mesmo, a autocomiseração, a gente cria a nossa própria barreira, e quem cria barreira, cria divisões. E as divisões são as estruturas reais de um labirinto. Agora, eu pergunto, como é que a gente constrói isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Se dentro de uma casa, cada cômodo tem o seu lugar, e todos os cômodos dão acesso, seu objetivo, a sua função, e todos dão acesso a um outro com propósito. O quarto do pai dá acesso a um corredor, que dá o quarto para a filha, para o filho, que dá acesso para o banheiro, que dá acesso depois para a cozinha. Isso quem tem casa pequena. Tem umas casas que parecem labirinto aí. Mas é claro, eu não quero me aprofundar mais, porque tem muito mais coisa. A gente está dizendo, a princípio, da figura do labirinto. Labirinto é uma coisa, ele tem uma estrutura, mas casa, lar, tem uma outra estrutura. O problema é você querer encaixar uma coisa dentro de outra, e isso acaba desestruturando. E é isso que a pandemia revelou. Isso, e uma coisa que eu quero falar, em termos de, a gente está jogando o problema, né? Já a gente vai para tentar resolver, ou tentar ajudar, ou aconselhar. Apontar o caminho. Mas a questão assim, eu fico pensando ainda, quando você fala em casamento, você fala em duas pessoas com duas histórias, duas famílias diferentes que se juntam. E aí você fala, puxa vida, então tem que entender o contexto de um, o contexto do outro, a cultura, vamos conversar. Quando a gente está falando de um casa-labirinto, que foi de repente revelado, né, ou nos mostrado no meio de uma pandemia, nós não estamos falando de contextos diferentes, nós estamos falando de pessoas dentro do mesmo contexto, com a mesma cultura, porque agora já se juntaram, e que descobrem um problema gravíssimo, que a gente nem percebia que era gravíssimo, que a gente não se dava conta de que era gravíssimo, e de repente temos, e aí? Como que nós vamos resolver isso? Não dá para jogar desculpa na família dos meus pais, na família do... Não dá para jogar desculpa no contexto que eu vivi a vida toda, não. É agora somos nós até que a gente porque precisa resolver isso. Não dá para trazer a parede da casa do meu pai. Ninguém quer trazer esse peso. O problema é isso. Talvez a gente traga algumas pedras tem heranças, que tem essa natureza, os legados, e a gente quer construir o mesmo monumento, a mesma configuração que veio de lá dentro da nossa casa. Isso é triste demais. O que a pandemia deixou muito claro, né, para muitas famílias, é exatamente isso, que ninguém estava atento para aquilo que foi construído. Né? Um exemplo bem, que está atingindo praticamente todo mundo. Né? A distância de nós como pais, maridos e esposas, mas como pais, pai e mãe, né, a distância que nós estávamos do ambiente escolar dos nossos filhos. A maioria de nós, né, eu falo isso por mim,
né? Eu tive que me virar nos 30, me reinventar, trazer à memória uma série de coisas, né, que não fazia parte do contexto, né? E de repente eu comecei a perceber o quanto eu estava distante do período que o meu filho está passando, né, de estar estudando. O ambiente escolar era o ambiente escolar, era uma coisa longe, distante. E, de repente, o ambiente escolar está dentro do lar. E aí? Aparecem os conflitos. Aí a gente percebe as paredes desse labirinto, que às vezes meu filho poderia já estar apresentando dificuldades ou limitações no seu aprendizado, nos seus relacionamentos e outras áreas da vida dele, que nós podíamos não estar vendo. O que o pastor Juba falou, talvez a pandemia tenha sido permissão de Deus para revelar aquilo que já existia, porque viver de apresentação, aparência, não dá, gente, ainda mais com Deus, não dá, irmãos, não dá. Nós estamos aqui propondo isso e falando sobre isso, porque eu enxerguei algumas coisas dentro da minha casa, porque muito tempo juntos dentro de uma casa, dá confusão. Tem gritaria, pelo menos eu estou falando da minha casa. Não tem jeito. O problema é que nessa confusão, logo tem que ser resolvido para que as barreiras, os pequenos muros, que começa pequenininho, que é com os nossos filhos, que eles não cresçam, com a esposa e vice-versa, a gente fala, vamos lá conversar que não deu certo isso, para que... Porque, gente, ninguém constrói uma parede no meio da cozinha. Vamos pensar numa cozinha com 4 paredes. E mais a porta que vem do corredor para dentro e da cozinha para fora. Pelo menos 2 portas na cozinha. Uma porta de dentro e uma porta de fora. Porque dá para acesso para fora. Só que alguém resolve construir uma... Vamos pensar que essa parede dentro da cozinha seja uma crise que aconteceu justamente na cozinha. Onde na mesa... ou fazendo comida, ou pegando um copo d'água e caiu no chão, a mãe reclama com o filho de um jeito, que o filho fica se sentindo mal por isso, e aí, eu estou falando do local físico, mas nós estamos dizendo aqui, é claro, que essas barreiras são criadas dentro do nosso coração, porque coração é casa, e aí a gente cria exatamente as paredes do nosso coração, paredes que são emocionais, afetivas, sentimentais, espirituais, relacionais, enfim, uma série de... Então, a gente precisa prestar atenção nessas... que tipo de casa eu quero... que lar que eu quero construir, né? E aí nós temos inúmeras dicas de que nós temos a presença de Deus para nos ajudar nessa construção, né? Eu estou pensando aqui, né? É tão importante a gente pensar sobre isso, porque essas pequenas paredes, talvez você esteja pensando aí, eu fico pensando aqui, cada filho, né, para quem tem filho, cada filho responde de um jeito, cada marido ou esposa responde dependendo do seu perfil, da sua personalidade, mas tem gente que bate porta para se trancar, tentando levantar uma parede, fala assim, são os nossos mecanismos de defesa, né? A psicologia vai colocar como mecanismos de defesa, a gente quer se proteger, mas tem gente que o silêncio não quer tocar no assunto, mas o silêncio pode ser uma parede sendo levantada. Isso. Tem um filho que fica rebelde, quer desobedecer, é uma parede que ele está querendo chamar atenção. Tá vendo? Tem outro filho que quer ir para o quarto e quer ficar no videogame quietinho ou no celular, mas pode ser uma parede. Então, é interessante nesse bate-papo a gente identificar quais as paredes, os muros que estão querendo começar a construir, porque essa é a nossa ideia, é derrubar essas paredes para a sua casa e a minha casa não se tornar um labirinto, derrubar essas paredes o quanto antes. Aí eu queria começar a propor com vocês, direcionar um pouquinho a nossa conversa agora, começando a apresentar algumas soluções, né? Alguns caminhos, ferramentas que a gente pode ajudar, contribuir com você, né? Compartilhar com você, de maneira que todos nós possamos crescer. São, na verdade, dicas de experiências que nós vivemos, né? Cada um aqui
com as suas características, nós somos pessoas diferentes, nossas famílias são diferentes, temos hábitos diferentes, mas nós temos compartilhado diversas circunstâncias ou determinadas práticas e hábitos que têm produzido bons resultados, que têm nos ajudado a superar essas paredes, né, que criavam um labirinto e proporcionando para a gente termos um lar como todo mundo sonha, né? Uma das questões que eu queria levantar, isso faz parte um pouco daquilo que nós temos vivido em casa, eu, minha família, que é resgatar o poder da mesa. Resgatar o poder que a mesa tem. Se a gente voltar, por exemplo, para as pessoas que são um pouco mais velhas do que a gente, né, vocês vão rapidamente trazer à memória quantas vezes vocês se assentaram à mesa com os pais, com os avós, e ali horas a fio se passavam, né? A minha família vem com uma tradição disso acontecer, né? Era na casa dos meus avós, né, que me criaram, era onde a gente passava horas, sentava, era aquela coisa de 10, 12, 15 pessoas sentadas na mesa, aquele monte de italianão, descendente italiano, aquela 400 conversas ao mesmo tempo, mas na mesa. Ali tinham-se brincadeiras, mas também tinham-se conversas sérias, né? E dentro de casa a gente está procurando resgatar isso. E quantos momentos preciosos Deus tem dado para nós. A possibilidade da gente passar tempo ali a gente ri, a gente brinca, trazendo jogos para se divertir, resgatando isso, ao mesmo tempo lendo a palavra, às vezes cantando, às vezes simplesmente comendo, né? Mas sentado à mesa, ficar próximo ali, né? Isso é uma coisa que é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante nisso, porque nós tiramos as pessoas, os membros da família, dos seus labirintos, né? Seja no quarto, seja na sala, seja no computador, seja no celular, seja no silêncio, no livro, com o subterfúgio que cada um usa, a gente está tirando isso e promovendo o ajuntamento da casa, e os corações começam a se conectar novamente, né? Isso tem sido algo precioso, né? Existem inúmeros textos bíblicos que falam da importância da casa, né? E o que se faz nessa casa, famílias que construíram casas, enfim. O Salmo 127, ele é clássico, né, nos Salmos aqui, e ele deixa muito claro, né, me deixa claro o seguinte: se não houver a presença de Deus, não construa casa. Muito menos labirinto. Ele está falando de casa, não está falando nem de labirinto, porque a casa sem Deus também pode cair, né? E o Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão. A palavra vão aqui, no hebraico, é exatamente aqui, é shav no hebraico, significa destruir aquilo que sustenta com força. O que sustenta com força uma casa? As estruturas, os pilares, aquilo que é importante. Às vezes você não constrói, não dá para fazer uma reforma, porque tem um pilar ali que segura exatamente a casa. Sustentação. Então, Deus é que sabe como melhor deve ser construído a minha e a sua casa. E a presença dele é determinante, até porque quando você contrata uma empresa para construir sua casa, os pedreiros têm que estar presentes. Ninguém constrói não estando presente. Tem que ter barulho, mas não barulho de confusão, barulho de construção. E tem muita casa com barulho de destruição. Então, a presença de Deus é determinante. Por isso que Deus é a nossa casa. É Deus na edificação do meu lar, na edificação da minha casa. E Deus vai, com certeza aqui, Deus está dando a dica.
me chame no meio de vocês. Quer dizer, constrói uma lareira para mim, eu sou o fogo desse lar. Coloquem a madeira, coloquem a lenha. Cortem, então assim, cortem madeira, gastem isso, mas porque quando Isso você... é um investimento. É um investimento. Parece gastar, mas é um investimento para unir a família. E é Deus que faz isso. Deus não só está presente para construir, né, como Ele também está presente para proteger a mesma casa na cidade, porque a cidade é formada de casas, de prédios, de construções. Deus está protegendo do lado de fora. O mesmo Deus que faz a casa, protege do lado de fora. E o mesmo Deus que constrói, protege essa casa, é o Deus da provisão. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Olha, só dá para ser provisão na minha, na sua casa, quando alguém sabe o que está faltando dentro do seu lar. Deus que constrói ali dentro, Ele sabe o que está faltando. E quando falta o material para continuar construindo, Deus vem com a provisão para construir de fato. Porque Deus não começa um trabalho e pela metade, né? Começa e depois termina. Como que é? A boa obra... Ele começou a boa obra. Aquele que começou há de completá-la até o dia de Cristo. Gente, é maravilhoso Perfeito. Isso. É a presença de Deus. Está dando a dica aqui. Então, leia o Salmo 127, porque é um dos salmos que fala disso. Deus construindo a casa, Deus vigiando a casa, e Deus sendo a provisão dessa casa. E olha só, depois Deus fala de filhos. Gente, nenhum casal que quer ter filhos sem a casa, sem a proteção da casa e sem a provisão da casa. Depois vem os filhos, né? Amém. Acho que isso é tremendo, gente. A gente parar para pensar em resgatar alguns valores que nos ajudam a mudar o ambiente onde nós moramos. Fazer a casa onde nós habitamos o nosso lar. Né? E aí, quando eu estava falando da mesa, pouco importa se é a mesa em si, mas pode ser o quarto, pode ser a sala, pode ser qualquer lugar da casa. Há uma frase que diz assim: lar é onde o coração está. Lar é onde o coração está. Ou seja, se o meu coração está próximo no coração da minha esposa, que está próximo do coração dos meus filhos e vice-versa, é uma via de mão dupla em todos esses relacionamentos. Pouco importa o local físico. Sim. Porque vai ser sempre um lar. Porque existem laços fortes, né, que são alicerçados em Deus, que são alicerçados nos princípios e valores que Deus nos dá, e, portanto, nós temos liberdade para compartilhar qualquer coisa. Os filhos têm a liberdade para chegar na gente, né? Isso é uma coisa que a gente reforça sempre em casa, né? Essa liberdade. Eu posso fazer uma pergunta? Né? O Andrezinho está bem nessa fase, né? Posso fazer uma pergunta? Pode, mas qualquer coisa. Não há assunto que seja proibido, não há assunto que seja limitante, nem deve haver, Sim. né? E isso só vai acontecer se nós estivermos com o coração ali. E a pandemia veio justamente nos mostrar isso. Muitas vezes o nosso coração não estava ali. Embora amássemos, embora desejássemos o melhor, lutássemos para dar o melhor, nos esforçássemos para aquilo, mas o coração estava ocupado com tanta coisa. O que eu estou pensando é exatamente nisso, na questão do coração, de intimidade. Quando a gente fala da teologia da mesa, quer dizer, eu estou falando teologia da mesa, quando a gente fala da mesa, eu estou pensando, tem um livro que chama Teologia da Mesa, porque para o judeu, o momento da refeição era um momento de intimidade. Isso. Era um momento de abertura, de coração, de intimidade. Por isso que até os fariseus se escandalizam quando Jesus está comendo com pecadores e publicanos, porque era um momento de intimidade, de Exato. comunhão. Quando você vê nas Escrituras, você vai ver inúmeras vezes a questão de alguma conversa, ou algum ensino, ou alguma restauração ao redor de mesa, né, de refeição. Desde quando Isaac vai passar a bênção da primogenitura, faz um jantar para mim, que a gente vai comer Agora, e eu vou te abençoar. Agora, vem cá, existe mesa no labirinto? Isso.
Existe mesa dentro de casa. Não tem. Exatamente. É isso. E a ideia, então, a gente fala da mesa por causa disso, da restauração de Pedro. Depois, quando Jesus é ungido pela mulher pecadora, você vai ver um monte, mas muitos, a própria ceia. Exato. Né? Você vai ver vários na mesa. Então, talvez hoje para nós não somos judeus, a gente não tenha esse efeito de mesa com relação à refeição, intimidade e comunhão. Mas talvez seja aonde você tem intimidade. Se é no quarto, de juntar os filhos, naquela cama grande, juntar todos os filhos na mesma cama, ok. Se é na sala, no ambiente gostoso que você criou para assistir um filme, ter um momento junto, mas assim, precisa ter esse momento. A gente precisa restaurar esse momento de intimidade e comunhão, aonde nós depositamos o nosso coração. Isso precisa ser restaurado. Olha só, por ser um lugar de intimidade, não é qualquer um que podia comer nessa mesa. Vamos pensar assim. Mas se ele fosse convidado para estar à mesa, ele receberia todos os cuidados, seria muito bem servido, né? Porque ele ia compartilhar daquilo que eles prepararam. Interessante que Jesus nos ensina através da graça, né? A graça que chama pecadores, né? Deus chama, vai lá comer para dizer assim, ó, vamos lá, só para dizer, a palavra mesa no hebraico é shulchan, e a primeira função da mesa, que na verdade não tem esse conceito como nós temos, de uma madeira com 4 pernas, né? Que dá sustento para a gente ficar porque na época de Jesus não tinha esse tipo de mesa, eles ficavam no chão sentados. A mesa era a ideia de o couro de um boi, de uma vaca, que era confeccionado, né? E era jogado no chão, justamente para fazer um piquenique. É o nosso piquenique. E aí, lá as pessoas se reuniam em volta, unidade. Porque ali ia se comer. Então, assim, a primeira função é um lugar de comer, de ter prazer. E todo mundo tem que comer, é uma necessidade. E comer é uma questão de necessidade, todo mundo tem necessidade, então nunca vai faltar isso. Então a mesa, ela tem essa intenção de atrair aqueles que têm necessidade para ter o prazer de estar lá, porque vão comer. Segunda coisa, é o lugar de ensino, é lá que a gente aprende a dividir o alimento. A gente ouve muitas coisas, uma dica do pai, porque sempre tem uma pergunta do filho, enfim, a dividir. Aí a terceira questão é dividir, porque a gente aprende a dividir o alimento ali, né? Dá um pouquinho mais, a gente aprende, né? E o quarto é o alimento mesmo, local de comer, onde se ensina a dividir o alimento. Agora eu pergunto, a gente passa muito tempo no computador, no celular, na televisão, os filhos na hora de comer estão espalhados, como você falou. Hoje mesmo a Thaís lá em casa falou assim, não, vamos sentar aqui hoje, agora há pouco, falou assim, não, vamos sentar todo mundo aqui, quero todo mundo, porque quando não é o pai, a mãe tem que chamar. Sim. Né? E todo mundo ficou quietinho, sempre tem uma confusãozinha, que, quero pegar isso, quero pegar, olha, sem confusão, porque agora é um momento de paz. Tem isso na sua casa também? Aí quer sentar e quer trazer o computador, quer trazer Aí você fala, não, agora não, mas deixa... Não, tem sim, tem sim, aí que está... Gente, só muda o endereço, meu. Vamos pensar. Olha, Deus deu a visão para quem sobre a arca? Para Noé, para o pai. Sim. Porque no contexto ele é o responsável. Mas ele não construiu sozinho, ele chamou os filhos para botar a mão na massa. Perfeito. Não para construir um labirinto, mas quartos complexos, lugares que tinham a ver para cuidar dos animais, não era nenhum para eles. Exato. Com certeza tinha um lugar para eles. Mas você entende, Fulano? O pai e a mãe são responsáveis para, nesse lar, construir e permanecer e decorar essa casa. Não permita que um labirinto se estruture dentro da sua casa, porque se você colocar a estrutura do labirinto dentro da sua casa, você desestrutura seu lar. Essa é o resultado. Então, por isso, pai, perdoe a sua esposa. A falta de perdão faz crescer rapidamente. E pode acontecer no quarto, na cozinha, no banheiro. Se você pede perdão, você destrói a barreira. Porque ninguém merece. Já não é mais formado. Já chega a parede que está em volta do nosso quarto, quer construir mais uma barreira. E olha, nós estávamos falando hoje de manhã. Quando tem uma parede que eu não vejo o outro, então eu resolvo construir do meu jeito de um lado e ela do outro. Exato. Então uma barreira já está
feita por causa da falta de perdão, ou qualquer outra coisa, desrespeito. Aí eu começo a fazer uma outra parede, aí é onde começa a criar o labirinto. Cada um faz de um jeito, ninguém respeita ninguém, e olha, os filhos vão construir aquilo que os pais fazem. É o legado. É o legado. E aí a gente precisa prestar atenção, por isso que Deus, a presença de Deus, elimina tudo isso, gente. Eu estava pensando nesse lance do construiu a parede e cada um vai construir do seu jeito. Isso. Uma das coisas, né, além da... A gente estava falando sobre a mesa, esse momento de... Uma coisa que eu estava pensando, em termos de conselho, do que a gente tem conversado, que a gente conversou de manhã também, a ideia de fazer algo como família juntos. Né? Nós perdemos, às vezes... nós temos as refeições, ok? Nós temos um culto doméstico, também já é alguma coisa... Mas às vezes a gente precisa ter, não, qual é a nossa... o que nós vamos fazer juntos? Nós vamos brincar, nós vamos ter um joguinho, nós vamos... Porque hoje em dia a questão do individualismo está muito forte. Então eles têm os joguinhos nos celulares, os pais têm uma série que está assistindo na Netflix, e aí às vezes a gente quer, eu e a Rê queremos assistir uma série, só que às vezes é longo, e aí vai, então é melhor, solta eles... Né? Deixa para a gente ter paz. Isso. E às vezes a gente precisa fazer algo juntos. Exatamente. O que nós fazemos, né? Isso. O que nós vamos fazer juntos? Isso. Como família, a gente precisa construir história, momentos de intimidade, momentos de prazer juntos. Né? E muitas vezes está muito... Tem a mesa, a gente come, aí depois vai cada um viver a sua vida. Exatamente. E vai cada um construir... a sua própria construção. Isso, do seu jeito. Estou aqui me lembrando, tem uma dica muito legal, acho que para todos nós, eu tenho aproveitado disso. A nossa igreja, ela contribui com uma família missionária, o Rony, que ele tem tanto no Instagram, quanto no YouTube, no Facebook, nas redes sociais em geral, chama A Mesa e o Trono. O Rony trabalha com jogos de mesa, de tabuleiro. E ele tem criado jogos, ele tem inventado jogos, né? E eu volta e meia estou lá dando uma olhadinha, de vez em quando converso com ele. São coisas que nós podemos resgatar para a mesa, Sim. Né? Que vai quebrar possíveis barreiras que possam existir e que vão fazer com que o lar seja estabelecido. Sim. E devidamente alicerçado. Amém. Porque às vezes de uma brincadeira leve, suave, ali onde você está se divertindo, coisas preciosas podem ser consertadas. Sim. Coisas preciosas podem ser vividas, inesperadas. Né? E por mais que a gente tente não colocar isso, ou a gente às vezes é tentado, sei lá se é a palavra correta, mas às vezes a gente acha que isso não é um ato de fé. Ou não é espiritual, né? Ou não é espiritual. Não, eu tenho que fazer. Às vezes até a gente está em casa, o cara está jogando Uno. Às vezes até tem que fazer culto doméstico. Às vezes o Uno, para a sua família, vai ser o início de um culto doméstico que você tem dificuldade. Perfeito. Eu não sei fazer um culto doméstico, não é o costume da família. Isso. Começa com o Uno. Do Uno vai partir, vai ter esse ambiente junto e depois você parte Gente, para um segundo momento. com certeza, Deus, o Uno é tão espiritual quanto o culto doméstico às vezes. Porque Né? cumpre o princípio da unidade. Exatamente, a gente tem que parar mesmo, desmistificar isso, né? Exatamente. Porque casa no hebraico significa bait, significa construir com as mãos moldando. Imagina você um quebra-cabeça, um joguinho de quebra... Lá em casa tem quebra-cabeça. Em casa tem. Eles pedem para mim toda hora. Até disputa, né? Tem lá uns iguais, quem termina primeiro. Eles sempre ganham de mim porque estão lá, né? Mas, gente, é isso. A gente constrói usando o que nós realizamos, moldando juntos. Isso. Né? E tá aí. A gente precisa fazer funcionar a nossa casa. Essa dica de jogos, de um filme juntos, de uma pizza, ou a casa somos nós, a gente pode sair junto da casa, física. De repente né? sair andando apenas, sem um rumo definido, vamos andar, percorrer algumas ruas. Lá em casa, os meninos chamam a gente para dar uma volta no quarteirão, e a gente dá a volta em 3, 4 quarteirões assim, e a gente vai, eles gostam disso. Há pouco tempo era a pé que nós fazíamos isso, aí eles ganharam a bicicleta, agora é bicicleta. É bicicleta. Né? Então, assim, vale a pena, gente. A gente não sabe o efeito, o poder que isso tem no coração dos nossos filhos. Ele vai marcar porque
esses dias atrás, hoje mesmo, a gente passando pela rodovia ali, e eu perguntei para eles, o que aconteceu ali perto da ponte? Aí os três, foi quando furou o pneu do carro. O que aconteceu? Onde a gente estava antes? A gente estava em tal lugar. Eles lembraram. É isso. E aí o pai teve que descer, arrumar o pneu. Engraçado que furou o pneu do carro, toda a família saiu do carro. Sim. Aí apareceu 3, 4 pessoas para nos ajudar, que nos conheciam. Eu falei, não, também vendo o tamanho daquela família, né? Vamos ajudar que vai dar rolo, né? Mas enfim, eu acho que está aí, gente, sabe? Exato. Enfim, está aí a dica. Eu acho que a grande questão, eu vou puxar a palavra que você levantou, Juba, que eu gosto muito dela. A gente entender que nós podemos e devemos criar ambientes saudáveis, que sejam favoráveis para que a intimidade... o pastor Juscelio, que é uma pessoa que tem falado muito sobre isso, ele diz, é o altar da mesa. É o altar da mesa. Crie um ambiente que seja favorável para que os corações se aproximem. Crie um ambiente que seja favorável para ouvir e ser ouvido, para expor, para simplesmente colocar qualquer coisa para fora. Sim. Né? Eu estava aqui conversando com o Guto, eu estava até em dúvida se eu falava, se eu não falava, né? Mas eu vou compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos na nossa casa ontem. Foi algo assim, sobrenatural, né? De uma maneira que a gente não estava preparado para isso. Mas nós nos sentamos à mesa, né? Começamos a comer, e enquanto a gente estava fazendo um lanchinho ali, a conversa começou a correr, o Andrezinho começou a falar, estávamos eu, a Lelê, o André. Dali a alguns minutos a Bianca chegou também, ela saiu do quarto dela, né? Ó a parede ruindo, né? Agora eu consigo fazer isso, a gente só foi entender isso ontem depois, né? Mas ela veio, sentou junto conosco e ali nós ficamos. Do nada, na nossa cabeça, o Andrezinho sai do quarto, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ficamos com aquela cara assim, né? Ele foi para o quarto, pegou a biblinha dele e voltou. Aí ele olhou para nós e falou assim, eu preciso falar uma coisa para vocês. Hoje de tarde, no meu quarto, eu e a Lelê tínhamos saído, então ele tinha ficado com a Bia, e aí ele falou assim, hoje à tarde eu fiz uma limpeza no meu coração. Ele disse que foi para o quarto, teve um momento dele com Deus, que ele botou para fora o que ele tinha para pôr. Aí ele falou assim, e Deus me falou isso aqui. Eu até marquei aqui na minha Bíblia. Abriu a Bíblia dele num texto lá, eu confesso para os irmãos que eu não memorizei o texto. E ele começou a ler o texto. Gente, Deus começou a agir de uma forma tão intensa dentro da nossa casa, aquilo foi atingindo o nosso coração. Ele leu aquele texto e falou, mas tem outro. E a gente assim, sentado na mesa. Já estava pregando, hein? Não, já estava pregando, não, mas era isso mesmo. E aquilo Deus foi tomando conta, nós fomos compartilhando, e aí ele começou a abrir o coraçãozinho dele, e começou a falar o que Deus tinha dito para ele, sobre as lutas dele. Dali a pouco nós estávamos cantando, já estávamos a família adorando, né? A gente saiu da mesa, a mesa se estendeu, a gente foi para o sofá, ali a gente começou a brincar, e música, e a Lelê cantando, e uma canção aqui, outra canção ali. Eu estava deitado no sofá, mais ou menos assim, com a perna estendida. Falei, vem filhão. Ele veio e deitou no meu colo, exatamente na mesma posição que eu estava, em cima assim. E ali nós estávamos cantando. Cara, de repente o garoto pega, ele deu um pulo em cima de mim, e ele virou de bruços em cima de mim. Me abraçou e começou a chorar e dizer, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. Gente, sabe, e ninguém fez nada. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Eu olhei para aquilo e falei, eu não posso mais perder isso. Eu não posso mais deixar
que qualquer parede seja erguida, né? E isso é, no meu entendimento, é uma ação de fé. É uma ação de fé que traz os resultados, que atrai a presença de Deus para nós, que faz com que Deus esteja junto, né? Enfim, Deus, essa experiência, pastor Caio, com certeza o Juba deve ter tido outras experiências, eu já tive experiências, onde com certeza tinha que partir do pai, tinha que partir da mãe, proporcionar um encontro. E esses encontros, eles quando você imagina mais ou menos o que você tem que fazer, mas quando o Espírito age, você fica por conta do Espírito. Aonde o Espírito está, há liberdade. Esses dias atrás, a gente proporcionou um encontro lá em casa, e teve um momento nesse encontro que nós pedimos para cada um falar do sentimento de crise, de problema, se tem alguma mágoa, um ressentimento entre a gente mesmo. Eu perguntei para a Thaís, perguntei para o Caleb, aí de repente a mãozinha do Levi assim, né, falou assim: pai, eu tenho com os olhos tudo cheio de lágrimas, chorando, e falando, né, pai, aconteceu isso com o Caleb, aconteceu isso com a Cristal, eles tinham xingado um outro lá em casa nós xinga também, viu? E brincadeira deles, e eu saquei isso, poderia ser uma brincadeira para dar risada, não foi nada, filho, não, filho, então vai lá, peça perdão para o seu irmão, dá um abraço nele, dá um beijo nele, e foi um quebrantamento tão interessante. Olha que lindo. Que se não fosse essa dica, né, nós não teríamos essa reconciliação, haveria barreiras, haveria muros, começa assim, então os pais são os primeiros a identificar, entre eles o casal, e principalmente entre os filhos, porque isso vai se refletir com 20, com 30, com 40, sim, com 50, com 60, eu já conversei com pessoas nessa igreja com 50, 60 anos, que falam dos pais lá atrás, e da mãe. Gente, é verdade. Então, a pessoa já morreu, sim, o pai dela já morreu, mas a não pessoa existe. existe. Não tem nem como consertar, então, gente, a não ser com um agir de Deus. Né, tanto no Veredas, quanto no Retiro Vida Vitoriosa. Exatamente. Como isso é verdade. Real, isso é como real. Isso é real. Gente, o negócio é tão bom que a gente já passou do nosso horário. Eu sei que a gente atrasou um pouquinho, mas a gente já está bem no... Mas eu, falando sobre isso, eu queria dizer, realmente assim, não pense que nós vamos forçar alguma coisa. A gente está falando dos pais, da ideia de promover, de criar um ambiente, mas... Como o pastor Caio falou, né, eu quero enfatizar e falar, não se culpe, não se force, e não force o ambiente, Deus é que vai fazer. Acho que o nosso papel, a nossa tarefa é tentar proporcionar o ambiente e destruir os muros. Eu acho que isso é uma responsabilidade. Não crie muros. Exato. E se você perceber esses muros se levantando para construir um labirinto dentro da sua casa, que é para ser um lar, destrua-os, mas corra em cima dele de voadora, quebra, pega, não deixe ele levantar. Eu acho que esse é uma responsabilidade. Agora, esse restante, experiências assim, deixa que Deus vai te proporcionar. Ela parte de Deus, vem dele, ele é o maior interessado em que isso ocorra e aconteça na tua casa. Então deixa que ele vai fazer. O nosso papel é a intencionalidade de criar um ambiente. Um ambiente favorável para que Deus haja. O que e como, a responsabilidade é dele, mas a nossa é promover um ambiente que seja favorável para que Deus esteja presente. Quando isso acontece, a gente vai ver a casa se tornando um lar, a gente vai ver as paredes do labirinto caindo, e a gente vai ver a intimidade, a gente vai perceber os laços da família se tornando cada vez mais fortes, mais intensos, sólidos, né? E, como o Guto gosta de dizer, a arca vai sendo construída e vai sendo levada, né? O labirinto é a falsa impressão de liberdade que nós temos, mas a gente vai entrando no labirinto e vai se perdendo. Vai se perdendo, porque não tem, ainda que não tenha teto, janela ou porta, a hora que vem uma tempestade, a gente está literalmente desprotegido.
A casa não tem teto, tem porta, tem janela. Eu que o diga nesses ventanias que teve aí, rapaz, de madrugada eu tive que acordar, né? Porque uma ventania, água para tudo quanto é lado, todo mundo dormindo em casa, olha só. É brincadeira, né? Mas é isso, gente, porque é uma casa, porque se fosse labirinto, todo mundo estava perdido, literalmente. Isso mesmo. Ok. A gente que vai estar indo para o encerramento, pastor Juba tem 2 avisos importantes para dar, né, sobre domingo, sábado, domingo. É isso aí. Agora eu vou fazer IPI Notícias, né? Graça e paz, amada igreja, vamos aos nossos... Nós te lembrando que este sábado a gente tem o nosso jejum das mãos estendidas. Então não vamos nos esquecer, temos sábado agora, é o sistema de drive-thru. O pessoal da nossa igreja está acostumado, se você está nos ouvindo e ainda não sabe como é só passar na frente da igreja, Rua 4 de Abril 551, primeiro IPI de Marília, e aí nós estamos neste sábado, nós vamos abrir o drive-thru às 9 da manhã até às 18 horas, mas desde as 8 da manhã já começa as nossas lives de oração, porque é um dia de jejum, do espiritual, mas também de mãos estendidas, de ajudar aqueles que precisam. Então, a partir das 8, nós temos as nossas lives de 2 em 2 horas, né? 8, 10, meio-dia, temos as nossas lives de oração, através dos nossos... Não, é só do Facebook, não pelo YouTube, só pelo Facebook. E você pode passar durante o dia, no sábado agora, passar na igreja e deixar o seu alimento. Você não precisa descer do carro, os pastores estarão ali na porta recebendo o seu alimento. E nós vamos focar em alimentos de confecção de cesta básica. Tá? A cesta básica mesmo. A gente tem aumentado muito o pedido de ajuda, de auxílio, e a gente está precisando, nós queremos aumentar o nosso auxílio às famílias. Então, sábado, jejum das mãos estendidas, todo dia, né, das 9 da manhã às 18 da tarde, você pode passar aqui. E no domingo é nosso culto de ceia. Então você pode já se preparar, compra o seu suco de uva, compra o pãozinho, deixa a mesa preparada, prepare aí o ambiente, nós falamos da mesa, faça momento de comunhão, de intimidade, prepara a mesa, enfeita, decora, para esse tempo. Domingo às 10 horas da manhã, no culto online, teremos um culto de ceia. Amém. Isso aí. Ok? O prazer que a gente teve de estar junto com você, compartilhando um pouquinho da nossa vida, e acho que isso que é importante. Quando nós compartilhamos aquilo que vivemos com Deus, nós nos edificamos uns aos outros. Amém. Por isso é importante, quando a gente vê, a gente compartilha aquilo que Deus está fazendo. Foi muito precioso estar do teu lado, a gente quer agradecer você demais. Eu vou pedir para o pastor Guto fazer uma oração final, agradecendo a Deus por esse momento, que você receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, e não se esquece, tá bom? Não esquece do jejum das mãos estendidas e o culto de ceia no domingo. Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento, porque queremos que nós somos, de alguma forma, influenciados pelo Teu Espírito nessa conversa, nesse compartilhar. Nós, Pai, muito mais do que nós, o Senhor deseja, como foi falado, o Senhor deseja ser o Senhor desta casa. O pedreiro, o arquiteto, o mestre de obras, o engenheiro, o design interiores, e o Senhor tem que ser isso dentro da nossa casa. E quando o Senhor está presente dentro da nossa casa, somos nós que ficamos constrangidos. E é o Senhor que nos avisa como o Senhor desta casa, que nós devemos construir dessa forma como o Senhor está nos direcionando. Por isso, Pai, a Tua presença é indispensável, é determinante na nossa casa, em nome de Jesus. Nós não queremos labirinto, Pai. Nós queremos um lar, uma casa construída com as mãos do Senhor, moldando a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Levantando para o alto, na direção do Senhor. Por isso, Deus, faça essa obra no nosso meio. Se o Senhor começou essa obra, termine, porque o Senhor é poderoso para começar e terminar, em nome de Jesus. Amém. E para que, Pai, nós como famílias do Senhor, nós apenas sejamos obedientes em nos submeter, Pai, a direção do Senhor, de como tem que ser, Pai, a planta desta casa. Nós queremos respeitar, Deus, as medidas de dentro e as medidas de fora.
Nós não queremos, Pai, nem menos nem mais, mas do jeito do Senhor. Por isso, Deus, levante os nossos lares, Pai, com a Tua presença. Anime os meus irmãos em nome de Jesus, Pai, para que tenhamos famílias saudáveis e teremos uma igreja saudável e uma cidade saudável, Deus, porque famílias estão sendo fortalecidas com a presença do Senhor. Por isso, Pai, cubra os nossos lares com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, fique aí na paz.